Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos para mais uma aula. Bem pessoal, na aula passada, antes da nossa prova, né, BN1, nós tínhamos colocado a parte de ácidos carboxílicos. Lembrando que ácidos carboxílicos, ele vai dar início para o conteúdo da matéria da N2, tá pessoal? Então, tínhamos falado sobre o que são os ácidos carboxílicos, no caso, de onde eles provêm, a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, a terminação deles, né, no caso, a parte do sufixo que termina em oico, né? Ácido propanoico, etanoico, metanoico, e enfim, assim que denominamos. Também tem outros tipos de nomenclaturas que nós tínhamos visto, e enfim, tínhamos colocado as propriedades também falando. Agora, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o quê? Como nós fizemos no caso com aldeídos e cetonas, na primeira falamos a parte teórica, nomenclatura, nós falamos na segunda parte sobre a síntese, sobre as reações envolvidas nos processos de elaboração ou obtenção, no caso, reação com outros compostos que provoquem o que? A origem de ácidos carboxílicos, tá, pessoal? Isso é muito importante. Beleza, então, dentro disso, a gente vai falar, né, no caso que nós temos diferentes tipos de, de reações presentes, né? Essa aqui é a aula 2, como nós tínhamos falado, tá? Aí, tá meio lento aqui, né? Bem, e aqui temos primeiro o os métodos na qual a gente obtém esses ácidos carboxílicos. São 6 métodos, na qual já vou avisando, são bem parecidos com os que tínhamos visto em aldeias cetonas, já que elas têm uma coisa em comum, né? O grupo carbonila, CO, presente, né? Tanto em aldeídos, cetonas e agora em ácidos carboxílicos. E outra coisa importante, se você está observando aqui, é a oxidação. A oxidação e hidrólise e Grignard são muito parecidas com aldeias cetonas, ou seja, se você lembra bem os mecanismos que nós utilizamos quando a gente falou sobre, no caso, aldeias cetonas, agora vai ser batata, tá? Ou mamão com açúcar, como vocês falam. Então, só não se perde, tá? Que a gente vai ir um por um de uma maneira bem descomplicada, nem mais rápida, mas precisa de você assistir a aula. Se você não assiste a aula, aí fica mais difícil. Ou vem para a aula também, né? Já que a gente está tendo aula presencial. Beleza? Vamos lá. Então, essa primeira que nós vamos falar é a oxidação de álcoois primários. Lembra que tínhamos visto que na obtenção de aldehídos cetonas também tinha essa, no caso, essa síntese, né, essa oxidação, que é muito comum nessas funções carbonila, e que quando você pegava um álcool primário ou um álcool secundário, ela tinha o quê? Produzia diferentes tipos de compostos. No caso, um álcool primário produzia, no caso, essa oxidação produzia um aldeído, e se fosse oxidação de um álcool secundário, produzia uma acetona. E se fosse um álcool terciário, produzia nada, não tinha reação, tá? Beleza, então aqui no caso a gente parte a partir do quê? Do álcool primário, tá? Lembra o álcool primário, né? Sempre tem, no caso, um hidrogênio sobrando, né? Imagina que o RHCOH, né? No caso, pode ser qualquer tipo de pode ser qualquer tipo de composto, né? Esse que estamos marcando aqui. Esse é um álcool primário, porque supostamente aqui tem dois, no caso, dois hidrogênios, né? Presentes. Lembra? Isso tínhamos visto na aula passada, né? Então, quando você faz a primeira reação, no caso, com esses meios, né? Pode ser de clorometano, ou aquele outro que é o PCC, né? Que é o clorocromato de piridínio. Eles nos formavam o quê? Um aldeído. Beleza, aí você parava a reação, né? Você dá um stop na reação e você tem seu aldeído.
Mas se você continuar esse processo de oxidação e submeter a esse aldeído, no caso, na presença de quê? De permanganato de potássio e ácido sulfúrico, né? Principalmente ácido sulfúrico, e o permanganato, que eles são que são fortes, né? O ácido sulfúrico é um ácido forte, então eles, qual que é a principal característica deles? Fornecer que oxigênios, tá, pessoal? Oxigênio, seu principal que você pode fornecer é oxigênios. Para esses oxigênios se ligarem com os hidrogênios pendentes. Lembra que do álcool primário você tirava o quê? Você tirava um hidrogênio que ia com oxigênio e aqui você tirava outro hidrogênio. Então roubava os hidrogênios e deixava o quê? Prontinho para formar a dupla ligação do aldeído. No caso, né? Lembra do carbonila, né? Agora, se você continuar, você vai tirar novamente esse hidrogênio, né? Só que aqui a coisa cambia, porque você já tem no caso, esse carbonila, né? Aqui presente. Então, o que vai ficar com aquele outro hidrogênio que sobrou daqui do aldeído? Você vai tirar e ele vai ficar aqui carregado o carbocátion positivo, e aí vai entrar quem, pessoal? Vai entrar a hidroxila. E assim vai conformar o que a gente chama desse ácido carboxílico. É um mecanismo bem simples, é somente a continuação do que era a oxidação de álcools primários, ou seja, quando um álcool primário se oxida num primeiro momento, produz um aldeído. Se você continuar oxidando esse álcool primário, você vai formar o quê? Um álcool carboxílico, né? No caso, desculpa, um ácido carboxílico, tá? Beleza? Então, assim que a gente consegue essa primeira parte, no caso. Essa outra segunda reação, na verdade, ele fala que é carbonatação de reagentes de Grignard, né? Na verdade, é a síntese de Grignard. Assim, lembra de Grignard, né? A adição, no caso, de um haleto de magnésio. Por que chama haleto? Porque você pode usar cloro, pode usar bromo, pode usar flúor, iodo, iodeto de magnésio, cloreto de magnésio, brometo de magnésio, enfim. Mas, e isso está ligado a quem? A um radical, a uma cadeia de carbonos, né? E esse nos produz, num primeiro momento, o que? O cloreto de magnésio. No caso, o cloreto de magnésio que está ligado a quê? Ao grinar, no caso, tá? E aí colocamos, no caso, o quê? Um reagente que tenha um cloro, né, da vida, né? Imaginemos no caso, essa cadeia de carbonos com cloro, na presença de magnésio, aí vai formar esse reagente Grignard, né, presente. Aí, uma vez se submete ele na presença de CO2 mais oxigênio, né, você está carbonatando, na verdade, né? Por isso se chama carbonatação, porque você submete a ele na presença de CO2, tá, de dióxido de carbono. Então, aí, uma vez que aconteceu isso, o que vai dar? Vai ter uma ligação, no caso, vai formar o grupo carbonila presente e o grupo oxigênio ligado ao magnésio, ao cloreto de magnésio. Aí forma um reagente Grignard, né? Queira ou não. Aí você vai submeter novamente ele, no caso, a esse hidrônio, né, meio ácido. Normalmente vai dar mais oxigênios presentes. E aí vai substituir, esse Grignard vai sair. E vai entrar quem? Vai entrar o hidroxila. Vai entrar a hidroxila presente. Tá? Certo? Beleza. Aqui eu coloquei também outro exemplo que pode utilizar qualquer outro tipo no caso de reagente, na qual você vai utilizar já um bromo, que está ligado o quê? A um anel aromático, né? Um composto aromático, pode ser um benceno, bromobenceno, por exemplo, né? Submete ao mesmo processo, vai gerar esse reagente de Grignard em conjunto, no caso com a cadeia,
Você vai carbonatar ele na presença de CO2 e vai nos formar esse composto aqui, já com a presença do que? Do grupo carbonila e do oxigênio com grinar. Aí submete o que? Aqui H3O+, que é o hidrônio, né, meio ácido, e vai entrar o que? Vai sair o brometo de magnésio e vai entrar o que? O hidroxila, e nos forma o que? O ácido carboxílico aromático, né, no caso. Viram que simples? Então, já a gente vamos ver nos exercícios, né, no caso, como que isso acontece. Agora, a gente vê também referente o que? A oxidação enérgica de alquenos. Quando você faz uma mega oxidação, até a gente viu isso também em formação de aldeídos e cetonas, que tinham uma reação enérgica, oxidação enérgica de alquenos, ou alcenos, né, como se queira chamar, é a mesma coisa. Aí também vai formar, no caso, um ácido, vai conformar um ácido carboxílico. Só que nessa parte, ela pode gerar até dois ácidos carboxílicos diferentes. Quando nós tínhamos visto na outra oxidação enérgica de alcenos para aldeídos e cetonas, formava um aldeído e uma cetona, né, no caso. Né? Mas aqui ela nos forma dois, no caso, ácidos carboxílicos, né, no caso. Então, quem vai reagir? O hidroxila, os oxigênios, o meio ácido, né, do hidrônio, que vão quebrar essa dupla ligação, e ao quebrar essa dupla ligação vão separar os compostos. E com isso vão conformar o que? Um composto que tenha a dupla ligação carbonila, mais um hidroxila, e o outro que tenha um carbonila também e outro hidroxila presente. Tudo por quê? Porque aqui, pessoal, no caso, o permanganato de potássio, ele tem muito oxigênio para dar, né, no caso. Então, tem muito. Então, e tem o hidroxila, né, que vai se encaixar em conjunto também com o hidrônio, enfim. É hidroxila, hidrogênio para todo canto. E isso vai conformar esses dois ácidos carboxílicos, no caso, né? Ou também pode ser feito através de ozonólise. Lembra da ozonólise? Da ozonólise, né? No caso que tinha adição de ozônio na presença de peróxido de hidrogênio, que é tudo oxigênio, né? Então, se é uma oxidação, os catalisadores, esses meios aqui presentes, as setinhas, eles dão o quê? Eles só vão dar oxigênio para quê? Para se quebrar essa ligação dupla do alceno e conformar também esses dois grupos ou ácidos carboxílicos. Viu, pessoal? É muito simples, a gente vai fazer os exercícios para a gente melhorar essa parte. Beleza? Vamos lá, então. Aqui temos que a oxidação de alquilbencenos, a gente chama oxidação de alquilbencenos, no caso, qualquer tipo de radical, pode ser um carbono, um metano, propano, etano, ligado a quem? Ligado a um benzeno, né? No caso, lembrem que o R, no caso, é um radical, né? E o grupo aromático. Na presença também do que tínhamos visto antes, permanganato de potássio, hidrônio, hidroxila. E ela vai ser a mesma coisa que o anterior, vai formar o que? Um ácido carboxílico aromático, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora, se a gente botar um exemplo, claro que podemos mostrar para vocês esse anel aromático, no caso, que tem, né, como radical um metil, um grupo metil e um bromo. Na presença, no caso, desse meio, já tínhamos falado, permanganato, hidroxila, hidrônio, vai nos conformar o quê? Vai entrar mais um grupo, além desse daqui, e transformar esse metil em quê? Em um grupo carboxílico, tá? Ah, professor, e por que não afeta o bromo? Porque a ideia é transformar e criar a ligação com o carbono. E o único que tem carbono dos radicais é esse daqui. Ah, professor, por que não pega esses daqui? Porque aí já não seria mais uma reação ao que vem sendo, né, com um grupo aromático. Aí já se transforma em outra coisa. Mas pode acontecer, isso vai depender sempre
do meio, dos catalisadores presentes, das substâncias que vão trabalhar e vão criar esse momento, né, no caso. Certinho? Vamos lá. Já essas outras aqui são bem fáceis, pessoal. É tão fácil, mamão com açúcar esse aqui. Se você observa, temos, no caso, um éster, né? Sabemos que o éster, no caso, é bem parecido com esse ácido carboxílico. Então, esse éster que tem uma cadeia, né? Ligado a um grupo carbonila, ligado aqui também um grupo O, né? Que o ácido carboxílico teria aqui um hidrogênio, mas esse daqui não tem, esse tem outro radical, tá? Na presença de água. A gente sabe que quando tem água, essa água se dissocia, né? Já que tem um meio ácido aqui, ela vai se dissociar em quê? Em hidrogênio e em OH, né? Como estou colocando aqui. E em OH. Então, um vai puxar para o outro. No caso, tem uma quebra dessa ligação, tá? E aí vai ficar como? Vai ficar o oxigênio carregado negativamente, que vai se ligar com o hidrogênio que é positivo, e o radical que saiu, que vai ficar carregado positivamente, vai se ligar com quem? Com hidroxila, que está carregado negativamente. E isso vai nos provocar o quê? O ácido carboxílico, através da hidrólise de um éster, viu, pessoal? Mas um álcool, tá? Isso é interessante disso, que você, na hidrólise do éster, você obtém o quê? Vai obter o quê dessa hidrólise? Um ácido carboxílico, tá? Que está aqui. Esse ácido carboxílico, tá? Tem que colocar, né? Esse né? E mais o álcool, tá, pessoal? Olha que interessante. E a hidrólise de um haleto de ácido é também a mesma coisa. É bem parecido. Só que aqui você vai formar o quê? Aí parte por um haleto de ácido. Por que chamam haleto de ácido? Porque, no caso, ele vai ser um composto ácido que tem um haleto. Pode ser bromo, esse X, né? Pode ser bromo, cloro, enfim. O que você achar que é legal. Mas água em meio ácido. Já sabe, né? Aquilo que tínhamos visto de hidrólise de éster. Esse H2O vai se dissociar no caso, em hidrogênio e hidroxila. No caso, para um segundo momento, retirar, no caso, todo esse haleto vai sair, e aí vai entrar o quê? Um OH. Ó, e vai formar o OH. E o hidrogênio que sobrava, lembra, vai se ligar ao haleto e vai formar um haleto de hidrogênio. Imagina se fosse o cloro, vai formar o ácido clorídrico. Se fosse o bromo, ácido bromídrico. Se fosse o flúor, ácido fluorídrico. E assim por diante. Entendeu? Que são muito papais, são batata, cara. Agora temos os sais carboxilatos. E esse é um pouco mais legal, porque sais carboxilatos você vai encontrar bastante na indústria, que vocês verem na parte, no caso de bromatologia, análise de alimentos. Então trabalha bastante. Então a gente tem que entender como é isso. Aí muda um pouquinho, porque você vai partir a partir de um ácido carboxílico para transformar ele num sal carboxilato. No caso, na nomenclatura, a gente coloca o sufixo ico, né, que era do oico, por ato, tá? No nome qualificativo do ácido. E se adiciona a designação correspondente ao cátio do sal, né? Ou seja, se você trabalhou com potássio, né, então vai ser de potássio, de sódio ou de amônia, enfim. Para gerar essas espécies, você pode trabalhar com o quê? Com hidróxido de sódio ou com carbonato de sódio também, tá, pessoal? Aí temos a reação geral, né? Temos parte por um ácido carboxílico na presença de um grupo, na presença de presença meio ácido e meio básico. Aí vai acontecer o que no primeiro momento? Vão tirar esse hidrogênio daqui, vai sair. Aí ele vai ficar instável, né? E um hidrogênio solto. Aí você, uma vez que ele está instável, você vai trabalhar e adicionar o quê? O hidróxido de sódio.
Sabemos que o hidróxido de sódio, ele é o quê? Vai se dissociar em um hidróxido, ele é positivo, é um cátion, né? Não esqueçam. E o H, no caso, é negativo, né? Aí o que vai acontecer? O sódio, o cátion, vai se ligar aonde? Ao oxigênio que está negativo e o hidroxila vai se ligar aqui. Vai se ligar ao hidrogênio. Tá? Beleza. Isso vai nos formar o quê? Aqui vai nos dar esse sal carboxilato. Imaginemos que aqui era um hidrogênio, tá? Então, que composto seria esse quando tem um carbono, um ácido carboxílico? É o quê? Um metanoato, né? Porque é met. Então, era um ácido metanoico. Mas aí tem que mudar no caso, o sufixo, né? De ico por ato. Então, um metanoato de quê? De sódio, né? De sódio, tá? Deu para entender essa jogada? É muito simples. Beleza, pessoal? Vamos lá. E temos uma dessas últimas que a gente chama substituição do carbono acíclico, né? Uma adição nucleofílica, eliminação do carbono acíclico. Quando a gente chama um carbono acíclico, né? Aquele carbono que não tem formação de ciclo, né? No caso. E aí nós trabalhamos dois tipos no caso de reações, uma de adição nucleofílica e de adição de eliminação. Vocês estão vendo aqui na reação, pessoal? Então temos, né, no caso, um composto acila, né? Temos característico aqui por causa do grupo carbonila, né? Na qual o L que a gente está colocando aqui, ele vai atuar como grupo de saída. Na verdade, num primeiro momento, o que vai acontecer? Mais que um composto nucleofílico. Por isso se chama adição nucleofílica. Então, esse grupo nucleofílico, que ele é positivo, vai se ligar momentaneamente esse carbono daqui, né? Ou seja, vai fazer, né, no caso, uma ligação de 3 carbonos, vai substituir esse carbonilo, essa dupla ligação vai se tornar instável. No caso, o hidrogênio vai se ligar a esse, no caso, a esse grupo de saída, tá? E aí vai conformar o grupo nucleofílico, tá? Que vai se ligar a esse grupo carbonila, no caso, tá? Beleza? Esse aqui é uma reação clássica, na verdade, né? Mas a gente não vai entrar em muito detalhe sobre isso, né? Porque geralmente a gente tem que ver isso mais na parte de laboratório, que é onde a gente aconteceria e perceberia melhor esse tipo de reação. Tá? Já é um pouco mais complexa, né? No caso, então a gente vai ficar somente por aqui, tá? Já assiste a síntese de ésteres, né? No caso, nós tínhamos visto a hidrólise de éster, né? Agora vamos aqui a criar ésteres. E isso vai se dar a partir do ácido carboxílico. Então temos aqui um ácido carboxílico, né? Vocês estão observando aqui. E ele vai ser adicionado mais um álcool qualquer. Qualquer tipo de álcool. Aí esse álcool vai ter uma troca, né? No caso, no meio ácido, tá? Aí vai sair esse hidrogênio, né? Esse hidrogênio vai sair, no caso, e vai se ligar com quem? Com o hidroxila desse álcool, e o radical ele vai entrar aqui. Você está percebendo? E vai formar, obviamente, o OH com H, né? Hidrogênio com hidroxila, água. E vai nos formar um éster, no caso, tá? No exemplo, a gente colocou, né? Tem esse ácido carboxílico de 2 carbonos. Qual seria? Seria o ácido etanoico, né? Et, 2 carbonos, etanoico. Mais o quê? Mais um álcool de 2 carbonos. Qual que seria esse álcool de 2 carbonos? Ele seria que álcool seria? Etanol, né? O álcool etílico, enfim. Aí é meio ácido, vai reagir, como nós tínhamos falado, né? Então o H vai se ligar com o hidrogênio daqui e isso que sobrou aqui vai se ligar, no caso, com o grupo O. E vai nos formar aqui um sal, né? Na verdade também, né? Um éster, né? Na verdade. Que a gente vai falar isso, né? Nas nomenclaturas, no caso. Aqui seria
Seria, tomamos como base principal aqui dois carbonos, seria o etanoato, tá? Que esse aqui é a parte principal. Lembra que era o etanoato de quê? E o radical. Qual que é o radical? Como chama esse composto que tem dois carbonos? Et, né? Mas como é um radical, ele vai se transformar em quê? Em etila. Então vai ser etanoato de etila. Esse vai ser o nome do éster, tá, pessoal? Etanoato de etila. Não, nos exercícios a gente vai entender mais ainda essa parte, tá, pessoal? Bem, pessoal, então vocês perceberam que essa aula foi muito tranquila, né? No caso, eu peço para vocês observarem, no caso, quando eu encaminhar na próxima aula a parte dos exercícios, tá? O primeiro que você tem que fazer é, no caso, escrever tudo isso e observar como que funcionam as coisas conforme o que eu estou falando aqui, né? Quando a gente fizer fazer os exercícios, melhora isso, porque só vai cair na nossa prova da N2, galera, tá? Então já vamos estar ligados, tá? Beleza, pessoal? Entrem aqui no meu canal, assistam de novo essa aula, vai estar postada hoje já está postada já. E curtam e também, no caso, assinem meu canal, tá, pessoal? Obrigado, viu?